Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, esta parábola que Nosso Senhor usa hoje nos causaria um julgamento bem longo de causas e efeitos, de coisas morais e imorais. De onde vêm os meios para se comprar a boa amizade, da fraude, da adulteração, etc. Complexa. Porém, algumas palavras podem ser bem interessantes. Primeiro, na língua latina, nos parece evidente o termo difamar. Ou seja, levantar um falso testemunho sobre o administrador. E se partimos desta parte, vemos um homem que é injustiçado em seu trabalho, provavelmente por um concorrente que quer lhe roubar o posto mais alto entre os servos de uma casa. Daí, podemos entender de uma forma que este homem usa dos seus direitos, ou seja, do seu acerto, daquilo que seria seu, para fazer amizade com outro, com aqueles que deviam ao seu senhor e que provavelmente tinham boa consideração de seu trabalho. Mas não fiquemos nisto, não fiquemos nas coisas temporais, não deixemos que a parábola nos roube o verdadeiro assunto, a verdadeiro fim deste evangelho. Nos falava São Paulo sobre as obras da carne e sobre as do Espírito. E aqui precisamos olhar com atenção e voltar a parábola para esse sentido da epístola do apóstolo. Não somos devedores da carne. Somos devedores sim do Espírito. O que recebemos em graça do sacramento, é muito maior do que aquilo que devemos da carne. Mas nos acostumamos a prestar as honras à carne. Ah, se ouvíssemos um São Bernardo de Claraval, como tratava com seus parentes, com sua nobre parentela. São Bernardo, nas coisas de Deus, nunca deixou que seus parentes, por mais nobres e dignos que fossem, usurpassem o direito absoluto de Deus. Quantas vezes respondeu não ao tio Duque, aos condes, ou a qualquer outro, porque as causas da igreja estavam em primeiro lugar. Aqui, queridos fiéis, temos uma situação bem concreta de obras da carne e obras do Espírito. Olhemos para um Clemente XI, 11º, um cardeal francês eleito para a cátedra de São Pedro e que recebeu de Santa Catarina a convocação para retornar a Roma, que lhe impedia a parentela, os afetos com sua família, tão próximos dele em Lyon, e agora deixar tudo, partir a Roma, deixar este convívio, esta gentil e nobre corte de Lyon, para partir para uma Roma devastada, rude, afastada da civilização há tanto tempo. Aí estão os apegos da carne, transformados às vezes em apegos humanos, em sentimentos que nos impedem de dar aquele passo decisivo para a causa da vocação, do chamado divino, do querer de Deus. Não podemos ser devedores da carne, por mais nobre que seja a nossa carne. É preciso pôr Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Se dizemos não à vocação, ao matrimônio, à consagração, ao sacerdócio, por apegos familiares, dizemos em suma, não a um chamado divino. Deus provê todas as coisas, é Senhor do tempo, do espaço, de todas as realidades. Não será Senhor também de nossos familiares, de nossos queridos? Não será Senhor também daqueles que nos quer bem? Claro que sim.
e não deixe ninguém perecer. É preciso dar um passo a mais nesta sagacidade. Sacrificar. Palavra importante. O sacrifício nunca é de alguma coisa supérflua como o de Caim, mas da melhor parte, daquilo que existe de mais precioso, de mais querido e amado, como o de Abel. Este sim se faz agradável a Deus. Sacrificar as coisas temporais, as coisas da carne, do tempo, da vivência, dos sentimentos, dos afetos, para dar, enfim, um passo às coisas do Espírito, da vida mística, da comunhão com Deus. Como temos dificuldades para isto? Clemente XI, Clemente XI, ouviu a voz de Catarina de Sena, e mesmo que seu pai se pusesse na frente da comitiva que partia de Lyon, e implorasse de joelhos ao filho Papa que não abandonasse sua companhia, seguiu em viagem rumo a Roma, a um destino tão difícil, que lhe causou tantos sofrimentos. Mas que seria da igreja se o Papa não tivesse retornado a Roma naquele tempo? Mais destruição nos estados pontifícios, mais instabilidade, mais fragilidade, mais terrores pela permissão divina que avassalavam a vida da igreja e a fragmentavam. Foi um tempo que exigiu um sacrifício de afeto familiar para a obra maior. Hoje podemos olhar para o Papa Clemente XI, 11, e ver nele um homem de coragem, e não um covarde, indigno da cátedra de Pedro, mas alguém que, confiando nas palavras de Santa Catarina de Sena, partiu e realizou a obra de Deus. Não está em nossos altares, lhe faltou muito, lhe faltou bastante para a santidade, mas não mereceu o título de covarde, como outros o mereceram. Enfrentar as coisas do século, do mundo, enfrentar aquilo que a sociedade quer impor à igreja para transformá-la em uma de suas articulações sociopolíticas. Não. A igreja não deve nada ao século, nada à carne, nada ao passageiro, porque é desposada com um só marido, Cristo, que é Deus e que é divino. Olhemos, queridos fiéis, para nós e olhemos para todo o serviço da Mãe Igreja no tempo e no espaço da criação. Podemos nós colocar aquilo que está nos interesses da sociedade acima dos interesses de Deus? Jamais. Nem na vida pessoal, nem no ministério universal da igreja se pode tal coisa, pois seria adulterar a fidelidade a Cristo nosso Senhor. Tenhamos coragem, ofereçamos o sacrifício justo, bom, necessário e precioso, e saibamos que do sacrifício nos vem a graça, as virtudes, a vida em Deus, que é Pai e nunca desampara. Não temamos os sacrifícios, os ofereçamos de boa vontade pelo reino de Deus. Tenhamos ao menos a sagacidade, como nos diz o Evangelho de hoje, de fazer amigos com a caridade, para que nos recebam nos tabernáculos celestes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.